Setembro 24, Gálatas 2. 14 anos depois, eu voltei para Jerusalém com Barnabé e levei Tito comigo. Voltei para lá porque Deus me revelou que eu deveria fazer isso. Ali, numa reunião particular com os líderes da igreja, eu expliquei a eles a mensagem do evangelho que anuncio aos goim, aos não-judeus. Eu não queria que o trabalho que tinha feito e que estava fazendo fosse um trabalho perdido. Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos a Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Por quê? Porque Paulo falava que não era necessário que um não-judeu que entrasse, que adotasse, que aderisse, que se convertesse e aceitasse Jesus como Messias, Salvador, fosse circuncidado, como era a prática dos judeus. Como todos eram judeus, alguns achavam que se entrou tem que virar judeu, tem que se converter ao judaísmo para poder aceitar Jesus. Então, nós temos liberdade em Cristo, nós temos liberdade no Messias. Não é preciso fazer isso, circuncidar. Que a circuncisão que importa é do coração, como ele já falou. Mas esses queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com o Messias e para nos tornar escravos de novo. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho de liberdade para a liberdade. Aqueles que pareciam ser os líderes da igreja, digo isso porque para mim não importa o que eles eram, pois Deus não julga pela aparência. Aqueles líderes, repito, não me deram nenhuma ideia nova. Pelo contrário, eles viram que Deus me tinha dado a responsabilidade de anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como tinha dado a Pedro a responsabilidade de anunciá-lo aos judeus. Pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos não-judeus, assim como Pedro foi feito apóstolo para anunciar o evangelho aos judeus. O Pedro pregava aos judeus e o Paulo pregava aos não-judeus, aos goim. Por isso, Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim, a Barnabé, um aperto de mão. Aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Tiago, Pedro e João entre os judeus. Paulo e Barnabé entre os não-judeus. Eles nos pediram somente uma coisa, que lembrássemos dos pobres das igrejas deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Por quê? Porque a gente já sabe que um judeu não podia comer com um não-judeu. E o Pedro comia quando os judeus não estavam. Quando os judeus chegavam, ele fingia que não conhecia, se levantava. Pedro tomava refeição com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Cefas. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro na frente de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não-judeu. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus a viverem como judeus? O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não-judeus, como eles são chamados. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus só pela fé no Cristo Jesus, no Messias de Israel, e não por fazerem o que a Torá manda. Assim, nós também temos crido em Jesus Cristo a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé, como Abraão. Abraão creu em Deus e isso foi contado como justiça, pela fé, não é pela obra. E não por fazermos o que a lei manda, pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda.
Ao procurarmos ser aceitos por Deus, por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isso quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, como meio de ser aceito por Deus, detalhe, Paulo não está destruindo a lei, nem renegando a lei. Está dizendo, eu não aceito a lei como meio de ser aceito por Deus. Eu sou aceito por Deus pela minha fé e não por cumprir a lei. É isso, está importantíssimo. Se eu, depois de ter destruído a lei, quer dizer, não aceito essa forma de ser aceito na presença de Deus, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu tinha quebrado a lei. Porque se ele acha que a lei é importante, ele destruiu, agora quer voltar, então está reconhecendo que fez a coisa errada. Pois quanto à lei, eu estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Por que ele está morto? Porque ele morreu com Cristo. Cristo cumpriu a lei, morreu para pagar, porque a lei dizia, quem não cumprir todos os mandamentos tem que morrer. Então Cristo morreu, cumpriu, morreu em nosso nome. Morreu por nós. Sacrifício vicário. Então eu morri com ele para a lei. Quanto à lei, estou morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. É o Messias que vive em mim. Eu tenho uma nova vida, não sou mais eu. Eu sou aquele que Deus quer que eu seja. Que coisa linda isso. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada.